São 18h03, horário de Brasília, e a gente vai dando aqui início, então, mais uma reunião técnica de farmácias Brasil, Academia Nacional de Farmácia, e diz a nossa tradição, né, que a gente tem ali a nossa pauta, e eu vou pedir para que, em primeiro lugar, o nosso presidente Acácio abra o microfone, né, e faça, então, já a nossa palavra do presidente. Vamos lá, Acácio, está com você a palavra. Tá Boa ótimo. tarde a todos, bem-vindos os visitantes da nossa academia, é um prazer tê-los aqui. E eu tenho apenas um comunicado hoje que nós recebemos um convite da Academia Ibero-Americana de Farmácia para participarmos de um evento virtual, lógico, dia 14 de maio, às 20h30, horário da Espanha. E o tema da reunião será a evolução do Covid-19 nos países ibero-americanos. E quem tiver interesse em participar, a favor, entrar em contato com a nossa secretaria e a gente encaminha os nomes dos participantes. Tá bom? Obrigado a todos pela presença. Eu passo a palavra para o professor Lauro, nosso presidente emérito. Vamos lá, professor Lauro Domingos Moreto, presidente emérito. Deixa eu ver se eu te ajudo a abrir o microfone aqui, professor Lauro. Está aberto, Lauro, pode falar. Boa tarde para todos, boa noite. Eu tenho quatro informes rápidos para vocês. O primeiro deles é que hoje estou participando, representando a academia, na convenção da Farmacopéia Americana. E hoje foi um show, essa assembleia da convenção da Farmacopéia Americana, discutindo os novos tópicos que eles vão colocar no plano quinquenal agora, a partir desse ano. Então, é só uma informação, porque vai hoje, amanhã e depois. Tem uma outra informação da própria Farmacopéia Americana. Ela está abrindo bolsas, e hoje pedi para a Raquel divulgar a todos, bolsas para especialistas que queiram fazer parte dos comitês de especialistas da USP. Quem quiser, tem o link, a Raquel já passou, pode se inscrever para participar dos seus programas. A terceira informação é que no dia 7, das 10 às 12 horas, nós vamos ter uma atividade da academia junto com a Fortune, que vai falar sobre as oportunidades para a indústria farmacêutica e as empresas do setor pagamento, segmento farmacêutico, pós-pandemia. E no dia 8, às 14 horas, teremos uma reunião sobre assuntos do escritório Matsuko e Melo, que vai falar sobre os problemas gerados pelas inovações regulatórias, trabalhistas, econômicas, decorrentes da pandemia. E, naturalmente, eles vão mostrar quais são as leis que vão impactar ou que estão impactando as empresas. Então, são esses 4 informes rapidinho para vocês. Excelente, professor Lauro. Seguindo a nossa tradição aqui da academia, a gente tem aqui um espaço aberto aqui para informes dos acadêmicos. De forma geral aqui, alguém teria algum informe mais urgente que gostaria de fazer uso da palavra entre os acadêmicos? Enquanto meus colegas acadêmicos, então, vão pensando se tem algum informe, eu vou fazer alguns informes aqui de alguns grupos de trabalho que a gente tem na academia. A gente segue bastante forte com o trabalho da Força Tarefa Covid-19. Alguns colegas que estão aqui presentes, né? O professor Guilherme Eliklonski, por exemplo, a professora Cristina Quintela, Agnaldo Freire, hoje da Secretaria de Ciência e Tecnologia da Bahia, que está aqui conosco também, né, como convidados. Agradecemos vocês. Fazem parte ali do nosso grupo e a gente tem caminhado relativamente bem. Algumas questões são importantes, é que a gente percebe o grau de desarticulação que a gente tem no país. Daqui a pouco até a gente vai aproveitar, né, a presença do Marcelo Morales, que está aqui hoje, da Secretaria. Já entrou, já está. Que já vai nos prestigiar aqui com a presença dele, mas a gente percebe o grau de desarticulação que a gente tem no país, e a gente está procurando fazer algumas ações de articulação, mas isso eu reporto posteriormente. Um outro projeto da academia, que eu aproveito até, que nós temos alguns colegas de fora, que é a parceria pela
Biodiversidade mais Inovação, projeto que vem sendo gestado desde no ano passado, né? A gente, quando eclodiu a pandemia mais fortemente, né, impactando o Brasil, a gente acabou colocando o projeto no ar porque era uma ação pós-pandemia, mas isso depois eu comento com vocês também separadamente, tá ok? Só para seguir aqui, entre os acadêmicos a gente tem mais algum informe que alguém gostaria de fazer uso da palavra, porque senão eu já passo direto para o professor Marcelo Morales, acadêmico titular, confrade nosso aqui da academia, para que ele já entre direto na pauta do dia, que são as ações do MCTIC ligadas à Covid-19 e outros assuntos mais. Bom, na falta de outros colegas, Morales, eu vou pedir para que você assuma a palavra agora, então. Né? Então, professor Marcelo Morales, acadêmico titular da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, Academia Nacional de Farmácia. Né? A palavra está com você, Morales. Obrigado, Henry. Obrigado a todos os nossos confrades, nossos amigos da Academia Nacional de Farmácia, pela oportunidade de a gente apresentar um pouco do que a gente está fazendo aqui no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Eu estou aqui no Ministério desde quando o ministro Marcos Pontes tomou posse. Antes eu estava como diretor de Ciências Biológicas, Agrária e da Saúde lá do CNPq. Então a gente vem contribuindo e nesse momento em que a gente teve a possibilidade, quando surgiu lá em Wuhan, a possibilidade de uma epidemia que se transformou em pandemia, a gente se adiantou aqui no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações para que a gente pudesse mitigar os impactos quando a infecção, o vírus chegasse em nosso território, né? Então eu vou fazer uma breve apresentação para vocês, compartilhar com todos vocês aqui. Não sei se todos estão vendo aí na tela. Sim. Excelente. Então eu agradeço mais uma vez, doutor Lauro, obrigado pelo convite também, doutor Lauro, muito obrigado. E o nosso presidente também, muito obrigado a todos. Então a Rede Vírus MCTIC, que nós chamamos Rede Vírus, ela foi pensada lá ainda no começo de fevereiro, quando a gente não tinha nenhum caso aqui ainda, quando nós reunimos aqui no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, especialistas de notório saber para discutir as contribuições científicas para o enfrentamento, como eu disse, das viroses emergentes, que se apontava a do coronavírus, mas também não só esse núcleo de especialistas vai ficar pensando em coronavírus, mas nas futuras viroses emergentes que a gente pode ter. É um fato de que quando nós teremos a próxima, né, e a gente precisa estar preparado. A gente instituiu, portanto, próximo passo aqui. Então, a gente instituiu lá em fevereiro um comitê de especialistas, que a gente chamou de Rede Vírus MCTIC, e a gente definiu, através das prioridades colocadas por esses especialistas, as prioridades do Ministério para o enfrentamento. A partir dessas prioridades colocadas por esses especialistas, a primeira ação do Ministério da Ciência e Tecnologia e contribuição com esses especialistas foi a sugestão para o governo federal do descontingenciamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT, nos moldes que nós fizemos lá para o Zika, quando nós descontingenciamos 50 milhões de reais à época para o enfrentamento do Zika. Né? Eu estava à frente do CNPq à época, então nessa oportunidade nós pedimos 100 milhões de reais de descontingenciamento para esse enfrentamento. Uma das ações foi a aplicação de parte desse recurso
em uma chamada pública, através do CNPq, como a gente sempre faz. Chamada pública ela é importante porque ela é mais democrática, ela tem linhas de atuação, só que ela é mais demorada, porque tem que ter avaliação, tem que colocar a chamada, ela tem todos os prazos burocráticos e legais que tem que estar aberta, ela tem avaliação pelos pares, etc, etc. Essa ação, nós colocamos 30 milhões de reais, a chamada pública do CNPq, que finalizou no dia 27, e o Ministério da Saúde colocou 20 milhões de reais. No total, portanto, de 50 milhões de reais, mas a gente pensou em colocar, para ser mais rápido, porque a gente está numa pandemia, uma contratação direta de projetos em rede, sugeridos pelo Comitê de Especialistas da Rede Vírus MCTIC. Então, essa contratação direta de projetos foi a ação que colocamos mais recursos. Foram 60 milhões de reais. E tem duas ações também lá na FINEP, com 5 milhões cada uma, para inovação em respiradores e equipamentos de proteção individual e coletiva. Então, a gente fez essas ações, que eu vou destrinchar um pouco mais à frente, mas a gente também colocou em discussão com os especialistas sobre os equipamentos que a gente já tinha investido desde há muito tempo nos laboratórios em todo o país, através de recursos da FINEP e do CNPq. Nós temos muitos equipamentos que foram comprados que poderiam ser utilizados seriam utilizados para o diagnóstico molecular através do RT-PCR para direcionar para o Covid, para o novo coronavírus. Então, a gente entrou em contato com cada uma das instituições, universidades, para verificar qual era o potencial dessas universidades para que pudesse contribuir com o teste diagnóstico molecular, que a gente chamou também de laboratórios de campanha MCTIC, mas que de campanha não tem nada. A ideia é colocar os equipamentos dentro de uma sala, muito bem equipada, com pessoal treinado, com toda a segurança, e que pudesse rodar os testes diagnósticos. Então, essas iniciativas todas, eu vou destrinchar um pouco mais aqui para vocês. Então, a contratação direta... Só um minutinho. A contratação direta de projetos nas linhas prioritárias foram essas que eu coloco aqui em seguida. Primeiro foi colocada uma rede de sequenciamento em larga escala do vírus circulante no país, que nós chamamos de Corona Ômica MCTIC, que é uma rede nacional de genomas, exomas e transcriptoma para identificação e dispersão da epidemia e a sua severidade com monitoramento da mutação desse vírus em todo o território nacional. Está à frente o LNCC, Laboratório Nacional de Computação Científica, localizado em Petrópolis, com o supercomputador Santos Dumont, que está liderando isso, mas com várias instituições dentro dessa contratação direta que nós chamamos de sequenciamento Corona Ômica. Em relação aos diagnósticos, a nossa contribuição como Ministério da Ciência e Tecnologia seria inovação diagnóstica, ou seja, a produção de insumos em plantas de bancada mesmo, que pudesse produzir insumos para o diagnóstico molecular, diagnóstico rápido, todos os diagnósticos que a gente pudesse fazer no enfrentamento desse novo coronavírus. Vacinas. Nós colocamos juntos 2 institutos nacionais de ciência e tecnologia, um em São Paulo, com Gazinelli, um em Minas Gerais, com Gazinelli, e o outro em São Paulo, com o Calil. E os 2 estão fazendo estratégias distintas para o desenvolvimento de vacinas em território nacional.
Biobanco. O biobanco é uma estruturação de banco de amostra do SARS-CoV-2 para que a gente tenha em duas ações distintas. Um com investimento da estruturação do biobanco da Fiocruz. Nós investimos recursos do MCTIC para a estruturação desse biobanco, e outra ação colocamos em concertação com outro ministério, o Ministério da Saúde, com o Instituto Evandro Chagas, que também tem uma estruturação de biobanco. Então, a gente sempre se preocupou a colocar ações em conjunto, com um diálogo bastante próximo entre instituições, para que a gente não desperdiçasse tempo e recurso. Os impactos da Covid-19 no país. A gente nós contratamos aqui no MCTIC a análise da resposta dos impactos sociais, do confinamento, do isolamento social, e não só das pessoas que estão em confinamento, mas também dos impactos sobre os profissionais da saúde. Então, as Ciências Humanas e Sociais, o Fórum de Ciências Humanas e Sociais, foi chamado aqui no MCTIC para fazer essa contribuição. Vocês estão vendo que todas as ações do MCTIC, elas foram aqui pela Secretaria, nós chamamos a comunidade, várias pessoas, instituições, para que resolvesse um problema. Tanto os impactos sociais, também chamamos o Fórum de Ciências Humanas e Sociais. Em relação aos ensaios clínicos, também foi feita uma discussão com vários pesquisadores e colocamos como prioritários algumas ações em ensaios clínicos, que a gente não replicasse o que estava sendo feito e que pudesse contribuir de forma importante. Então, são 2 preventivos. Um é o uso da BCG como prevenção da Covid-19 em profissionais da saúde, com mais de 1.000 profissionais da saúde que estão sendo estudados. O segundo profilático é a quimioprofilaxia com cloroquina em população de alto risco para a prevenção de infecções com SARS-CoV-2 em ensaios clínicos randomizado em fase 3. E outros estudos que foram discutidos, o que a gente deveria investir com os recursos do FNDCT. Um deles foi a avaliação do esquema terapêutico com a hidroxicloroquina mais azitromicina, para o tratamento da pneumonia respiratória aguda associada ao SARS-CoV-2. Mas qual é esse? É o mesmo ensaio clínico daquele Solidarity que está sendo feito mundial? Não. Não é aquele paciente grave que está no respirador e se entra com a hidroxicloroquina mais azitromicina. Nós entendemos que a gente teria que fazer um estudo com um paciente que entra com pneumonia, mas que não está tão grave assim, que entra com tosse, falta de ar, febre, mas com diagnóstico através também da tomografia computadorizada em vidro fosco. Então, esse é o paciente que entraria com o esquema com hidroxicloroquina mais azitromicina. Esse ensaio está sendo feito com 3.200 pacientes. E o tratamento com pacientes com Covid-19, com transfusão de plasma convalescente, é um estudo multicêntrico, aberto, randomizado, controlado, que inclui o Sírio, a USP, tanto São Paulo quanto Ribeirão Preto, e também o Einstein. Então, colocamos também recursos para o desenvolvimento desse ensaio clínico. É importante a gente colocar aqui que os ensaios clínicos, cada um deles, e eu faço aqui menção ao tratamento da soroimunização, que a gente colocou todos os pesquisadores em discussão aqui, como a gente está fazendo hoje, para discutir o ensaio clínico. E chegamos à conclusão que nem todos os pacientes podem doar o plasma, porque existem estudos na literatura que isso, dependendo do plasma ou do estágio do paciente, primeiro, ele não tem anticorpos, segundo, os anticorpos não são neutralizantes, e não são todos os pacientes que podem receber, porque existe também
a deposição de imunocomplexos. Então, não são todos os pacientes que podem receber plasma, que você pode piorar. E tudo isso foi feito em discussão entre a USP, o Sírio e o Einstein, com mais de 24 pesquisadores, para depois chegar à conclusão do ensaio clínico propriamente dito, que a gente ia colocar recursos. Então, na contratação direta, nós tivemos, como eu falei, em diagnóstico, mas nós temos alguns projetos prioritários. Um deles é a implementação do teste rápido por meio de nanotecnologia para o novo coronavírus aqui no Brasil. O que é isso? Então, é o desenvolvimento de equipamento para testes rápidos, de baixo custo, utilizando inteligência artificial. Não utiliza reagentes, é a utilização de sensores biofotônicos, que amplia a capacidade de identificar o vírus. É uma tecnologia que já foi empregada na triagem de câncer de mama, de outros tipos de câncer, zika, dengue, febre amarela e chikungunya. Então, o que nós fizemos? Subsidiamos esse INCT, o INCT Teranano, com amostras de suave, e o Dr. Luiz Goulart, lá em Uberlândia, está fazendo, nesse momento, terminando essa semana, a inteligência artificial que identifica, por algoritmos, a presença do vírus, diferenciando de outros tipos de vírus, por exemplo, influenza e assim por diante. Nós chegamos já a 90% de sensibilidade comparado ao teste RT-PCR, mas nós queremos chegar a 95%. Por isso, hoje, a gente está levando mais 500 amostras lá de São Paulo para Uberlândia, para aumentar a especificidade desse teste diagnóstico. E se tudo der certo, essa semana a gente vai ter um teste rápido, que em 2 minutos se faz com esse equipamento. Em 2 minutos a gente tem o resultado com algoritmos. Vai ser um ganho muito grande, porque não utiliza nenhum tipo de insumo, somente a inteligência artificial. Outro projeto que passou a ser prioritário, que foi de contratação direta, ele veio de um ensaio anterior. Através do Centro Nacional, o CNPEM, o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, lá de Campinas, onde está localizado os Sírios, nós temos o LNBio, o laboratório lá do CNPEM, que é uma unidade vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, começou lá em janeiro a fazer um screening de mais de 2.000 moléculas existentes nas prateleiras das farmácias. Isso a gente chama de reposicionamento, estudo de reposicionamento de fármacos, que eu aprendi bastante, e foram feitos os ensaios em sílico. Então, o que é isso? Eles fizeram o ensaio e quais moléculas poderiam se encaixar com a enzima que é importante na replicação viral, e chegaram a 5 moléculas. Dessas 5 moléculas foram utilizadas para o ensaio in vitro, em células infectadas com SARS-CoV-2. Essas células infectadas foram tratadas com essas moléculas em várias concentrações e foi visto que a nitazoxanida é capaz de inibir a carga viral nas células em 94%. Então, isso trouxe um alento muito grande, porque essa mesma droga é utilizada, é um antiparasitário, mas também foi mostrado que inibe outros tipos de vírus, como, por exemplo, rotavírus e outros tipos de vírus. Isso nos alertou e trouxe um alerta grande para que a gente pudesse fazer um ensaio clínico. E foi contratado um ensaio clínico com 500 pacientes. É um ensaio clínico sobre o efeito da droga essa selecionada, a nitazoxanida, a partir dos ensaios de reposicionamento, com 500 pacientes. É um ensaio duplo cego, randomizado, com placebo, todo protocolo para que a gente chegue a um resultado bastante robusto em relação
a eficácia dessa molécula. Ele está em andamento, nós iniciamos há 2 semanas e estamos mais com quase 15 hospitais aderidos a esse protocolo com pacientes. E a gente espera que em 3 semanas, por mais tardar 4 semanas, a gente tenha o resultado definitivo. Se a gente conseguir ver alguma possibilidade de eficácia no meio do caminho, a gente vai abrir esse protocolo também antes do final, mas isso é uma questão estatística. Outra ação muito importante que eu falei foi o levantamento das potencialidades dos laboratórios de fazer o diagnóstico através de RT-PCR com os equipamentos comprados já pelo MCTIC, através da FINEP e CNPq, que estão nas universidades. Então, nesse momento, nós temos 11 universidades capazes de fazer o teste, com a capacidade de realizar 350 mil testes de RT-PCR, e estamos articulando essa semana com o Ministério da Saúde e com o setor público e privado os recursos para a aquisição desses insumos, para fomentar essas instituições, para contribuir em várias localidades do território nacional com o ensaio clínico, quer dizer, o diagnóstico clínico através do RT-PCR. Então, essas são algumas das ações. Eu poderia falar da comunicação, que a gente está comunicando mais de 16 mil unidades básicas de saúde através das comunicações que não tinham acesso à internet. É uma contribuição também no Ministério da Ciência e Tecnologia. A comunicação em relação aos alunos do ensino básico, ensino médio, através das televisões públicas, para terem aulas, isso é uma ação junto com o Ministério da Educação, entre outras várias ações. Então, a gente está trabalhando muito aqui, dia e noite, finais de semanas, feriados, para que a gente possa realmente ter uma contribuição importante em relação a esse enfrentamento através da ciência. São várias ações, eu coloquei algumas delas que eram mais importantes para compartilhar com vocês. E eu agradeço essa oportunidade de fazer esse compartilhamento. Muito obrigado. Então, estamos aqui voltando aqui para a nossa conferência aqui de forma mais aberta. A gente tem vários colegas aqui presentes, né? Eu acho que sobre uma questão de organização, eu já vou pedir para que os colegas, se puderem usar o chat, né? Assim como o Hilton colocou, né? Abrir inscrição para perguntas, né? E aí o Rui Seabra deu a dica de colocar o hashtag, quem for fazer uma pergunta primeiro, porque fica mais fácil dos organizadores fazerem o gerenciamento das perguntas que chegam, ok? Vamos lá. Morales, bom, já te agradecendo, Morales, mas eu vou aproveitar aqui que tem algumas perguntas que vêm do grupo ali, Força Tarefa Covid, que está evoluindo até para uma força-tarefa mais abrangente, que vai além da Covid também. Morales, você comentou que no governo federal a gente tem várias ações que estão acontecendo, né? Mas não sei se isso acontece com outros colegas também, mas de forma geral, a percepção que você tem é que talvez essa comunicação das ações que estão sendo feitas pelo governo de forma geral não estão chegando, talvez, né, para a sociedade como a gente gostaria. E também o conhecimento de um canal contrário, né, de como as instituições, as organizações, elas podem se comunicar com o governo federal nesse momento também. Né? Então, saber se tem um gabinete de crise, né, e você poderia fazer algum comentário sobre isso, Morales? Henry, nós temos o gabinete de crise que todo dia, às 10 horas da manhã, a gente se reúne com o gabinete de crise com vários ministérios. Mas isso é uma coisa muito interna, né? Então, você mesmo sabe que eu tenho feito a interlocução não só com a Academia Nacional de Farmácia, mas também a Academia Nacional de Medicina, com as sociedades científicas,
no intuito de compartilhar as ações em relação à ciência. Eu também tenho feito isso, que eu acho que é importante, não só com as academias, mas também com o setor privado. Eu acho que a contribuição do setor privado, por exemplo, que eu mostrei aí no diagnóstico, a gente tem plantas de produção de anticorpos, de antígenos e de uma série de outros métodos de diagnóstico que estão na bancada. E a gente precisa da escala. E não vai ser o Ministério da Ciência e Tecnologia que vai fazer isso. Nosso propósito, como o ministro gosta de dizer, nós somos uma ferramenta. E depois a gente faz as interlocuções com outros setores para que a gente possa dar escala a tudo isso. Eu acho extremamente importante essa oportunidade, está falando, muitos de vocês são da indústria, participam do setor privado. Eu acho que é importante a gente expor o que está sendo feito, porque tem muita coisa que nós temos a capacidade de produzir com tecnologia brasileira. E nesse momento em que se fecham as portas de China, de Índia, vocês sabem o que eu estou falando, para as IFAs e para testes diagnósticos, para insumos básicos como EPIs, a gente tem que começar a falar em inovação no país. E eu não estou falando de inovação disruptiva, estou falando de coisas que já existem, mas que nós somos capazes de fazer através dessas poucas ações que vocês viram aqui. O núcleo diagnóstico está lá produzindo enzimas para RT-PCR, está produzindo antígenos, anticorpos, para fazer ELISA, uma série de outras coisas que a gente precisa da escala. Então, acho que essa é uma oportunidade de expor tudo isso. Essa interlocução, eu gosto muito da imprensa, acho que ela tem um papel muito importante, mas essa exposição do que o país está fazendo, ela é muito importante, mas essa pauta positiva, ela não ganha. E a gente tem que fazer internamente mesmo, entre os setores, para que a gente dê escala a tudo que está sendo feito. Aqui no Ministério, nós somos ferramenta, mais uma vez, e a gente precisa sempre expor o que está sendo feito para a indústria, para o setor privado, para que a gente possa dar escala. Perfeito, Morales. Morales, tem uma pergunta aqui, que é do Rui Seabra, é sobre uma questão de um projeto específico, né? Mas eu acredito que a pergunta do professor Rui, mesmo para aqueles que não estão presentes na nossa reunião, ela vai ser útil, né? Mas, então, Rui, eu vou pedir para você abrir seu microfone. Acho que você poderia fazer a pergunta diretamente para o professor Morales. Rui Seabra. Estão me ouvindo? Estamos. Professor Morales, muito prazer. Rui Seabra, Faculdade de Medicina de Botucatu da Unesp. Excelente tua apresentação, a colocação, a maneira como o Ministério vem trabalhando de forma integrada e provocando os players aí, tanto da iniciativa privada quanto das universidades, nossos melhores acadêmicos aí. E nós temos um grande projeto bastante maduro já, com a participação de outros institutos aí em rede também, o Instituto Biológico de São Paulo, a própria Faculdade de Medicina aqui de Botucatu, junto com o Hospital das Clínicas, a Fundação Ezequiel Dias de Belo Horizonte e o Instituto Vital Brasil do Rio de Janeiro. Esses dois últimos são institutos já produtores de medicamentos para o Ministério da Saúde, e também com a Organização Pan-Americana da Saúde nos dando suporte aí. É um projeto para a produção de um fármaco candidato. Rui, só vou pedir, por favor. Eu acho que assim, os detalhes do projeto, né, a gente pode deixar, acho que eu acho que a gente poderia falar mais da situação, né, que acho que a pergunta que você colocou ali é uma pergunta que é útil para vários, né? Se você pudesse falar assim da pergunta, né, que você tinha para fazer. O projeto a gente pode encaminhar posteriormente, né? Ok, então é um projeto em rede que nós gostaríamos de saber como efetivamente nós poderíamos apresentar essa proposta para esse comitê que o senhor citou, de contratação de projetos por demanda direta. Como é que a gente pode ter acesso ao senhor, a esse comitê, para a apresentação desse projeto?
Obrigado. Obrigado, Rui, pela contribuição. Eu acho o seguinte, nós temos aqui no Ministério muito aberto, tá? A gente já tem até o ideário MCTIC, onde todas as ideias podem ser colocadas ali, tá lá no site, todos os pesquisadores podem colocar suas ideias, inventores e assim por diante. Mas acho que, nesse caso, é uma coisa mais acadêmica, um desenvolvimento de um projeto mais acadêmico, de desenvolvimento. Ele pode ser mandado para mim. E também nós tivemos a chamada pública, não sei se vocês aplicaram, chamada pública do CNPq, que finalizou dia 27, e eu gostaria só de ressaltar que essa chamada pública foi entre o Ministério da Saúde, o Ministério da Ciência e Tecnologia e as 24 fundações de amparo à pesquisa dos estados. Então ela é bastante robusta, os projetos, a gente recebeu 2.203 propostas, então estão sendo avaliadas nesse momento, e esse projeto, por exemplo, você pode mandar para mim, e aí a gente avalia a abrangência dele por especialistas aqui na contratação direta, só que nesse momento eu não tenho dinheiro, eu já pedi mais, mas eu pedi mais 79 milhões de reais para investimento em projetos de pesquisa, para o enfrentamento da Covid-19. Então, a gente está esperando esse recurso, tomara que chegue, né? Mas, nesse momento, os recursos que eu recebi do FNTCT, eles esgotaram para a chamada pública e a contratação de projetos em rede e contratação direta. Mas, se eu receber, eu tenho um portfólio de projetos que, no momento em que quiçá, eu receba mais recursos, a gente pode implementar recursos para esse projeto. Perfeito. Marcelo, o e-mail é aquele e-mail da secretaria mesmo, depois a gente pode compartilhar com os outros colegas, é isso? Por favor, Henry. Perfeito. O e-mail institucional da secretaria a gente já compartilha também. Tem uma pergunta, Rui, Marcelo, que é específica, né, professor Lauro, sobre a questão de uma colaboração que teria do CNPEM com a nossa academia relacionada acho que era a elaboração de alguns documentos, alguns relatórios técnicos. Eu não sei se você consegue chegar com esse grau de detalhamento, né, as informações, mas você tem alguma notícia sobre isso? Doutor Lauro, eu não sei os detalhes dessa cooperação entre o CNPEM, mas o CNPEM é uma instituição, é uma organização social do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, se eu tiver acesso aos detalhes dessa cooperação, eu posso entrar em contato, eu tenho contato direto com o José Roque, diretor do CNPEM, e posso entrar mais a fundo nas ações que estão sendo feitas entre a academia e o CNPEM. Isso sem problema nenhum. Ok, obrigado, Marcelo. Tem uma pergunta do Aguinaldo Freire. Aguinaldo, eu vou pedir para que você abra o microfone, né, sobre questões de demandas estratégicas. Aguinaldo, por favor. Boa noite a todos e todas. Marcelo, parabéns aí pela apresentação. A pergunta é mais específica com relação ao fluxo, né, entre a demanda considerada estratégica do Ministério da Saúde, como o MCTIC absorve e interage com essas demandas estratégicas e quais são os canais, de que forma vocês acessam, por exemplo, os atores envolvidos, como foram citados aqui, né? O setor privado, a CNI é um dos órgãos, o CONFAP, como o senhor colocou agora há pouco, também é outro órgão, as secretarias de Ciência, Tecnologia e Inovação dos estados. Como é que isso está sendo articulado? Obrigado, Guinaldo, pela pergunta. Eu acho que é uma pergunta importante. Aqui eu posso dizer só em relação ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, eu tenho que ficar aqui no meu quadradinho da Ciência e Tecnologia. Em relação à Ciência e Tecnologia aqui do Ministério, a gente tem feito um contato muito próximo com o CONFAP. O doutor Evaldo Vilela era presidente do CONFAP. Eu sou muito amigo dele e a gente tinha uma interlocução muito próxima com as 24 FAPs
em relação ao programa que a gente também lançou em relação ao derramamento de óleo no mar que teve, agora com a pandemia, com o CONFAP em relação ao desenvolvimento científico e tecnológico, com secretários de Ciência e Tecnologia através do CONSECT. Então, o presidente do CONSECT, a gente tem feito interlocução com os secretários de Ciência e Tecnologia dos estados, do desenvolvimento mais tecnológico, né? Então, essa questão dos respiradores, a gente entrou em contato com várias empresas que poderiam escalar os respiradores que estavam sendo desenvolvidos. A gente entrou em contato com as instituições que estavam desenvolvendo respiradores. O nível tecnológico, a gente foi a fundo em cada nível tecnológico dos respiradores que tinha potencial. Então, no nível de TRL, aquele que podia realmente chegar lá no fim e dar escalonamento dentro da ciência e tecnologia, desenvolvimento de respiradores. Tanto é que a gente lançou 2 chamadas pela FINEP, uma para inovação em respiradores e outra para equipamentos de proteção individual e coletiva. Então, a nossa contribuição é sempre na inovação e aquilo que depende da ciência. E a gente faz a interlocução com os atores, com as secretarias, para a gente fazer que a gente tenha uma interlocução, uma ação concertada. Quer dizer, não adianta você fazer aqui sozinho, enquanto o Ministério da Saúde faz a mesma coisa, os estados fazem a mesma coisa. E foi nesse sentido, dando um exemplo, a soroimunização. Quando eu fiquei sabendo que, estudando, né, eu recebo artigos científicos, que a soroimunização seria um approach importante, uma estratégia importante, pacientes muito graves, eu procurei saber quem estava fazendo isso. E coloquei todos os atores que competiam entre eles, por exemplo, Sírio, Einstein e a USP, acharam quase impossível colocar os 3 juntos, e são amigos nossos, né? E fazendo a interlocução, discutindo, fazendo um debate científico bastante importante, em que todos contribuíam, se chegou a uma conclusão que tinha que ter um protocolo único, em que todas as discussões científicas eram importantes. E recentemente, só dando exemplo desse caso, aqui em Brasília teve o anúncio de um ensaio da mesma forma, aqui com o Hemocentro aqui de Brasília. Imediatamente, semana passada, na quinta-feira, entrei em contato com o pesquisador aqui em videoconferência e falamos, olha, a gente tem um ensaio clínico muito parecido com o de vocês. A gente não pode fazer uma interlocução, todos dentro da rede vírus aqui do Ministério, trabalhar em conjunto? Imediatamente ele se dispôs a entrar no ensaio clínico. É claro que eles vão fazer separados, mas fazer em consonância. Quando eu vejo no CONEP 200 e alguma coisa ensaios clínicos para o enfrentamento do Covid, eu começo a me preocupar. Será que nós estamos nos debruçando naqueles ensaios clínicos? É claro que tem as suas peculiaridades, tem doses diferentes, mas tem vários ensaios clínicos com hidroxicloroquina mais azitromicina. Mas será que a gente não pode, junto com o Ministério da Saúde, fazer uma interlocução para ver esses ensaios, se eles são complementares, para chegar num resultado mais rápido? Então, esse é o papel do Ministério da Ciência e Tecnologia, ser utilizado como articulador do desenvolvimento científico e tecnológico. É isso que a gente fez desde o início, lá quando a gente colocou, instituiu o núcleo de especialistas. Perfeito. Morales, eu vou aproveitar até que você fez um comentário sobre os mais de 200 estudos, né, que chega ali ao CONEP, e nas bases de dados daquilo que já está aprovado, evidentemente que é uma fração disso, né? Até uma pergunta para a professora Cristina Quintela, né, que eu até ia recomendar para a professora Cristina que a gente encaminhasse isso, né, mais para o lado da saúde do que para o próprio MCTIC, né? Mas, como você fez o comentário, e eu até vou aproveitar e fazer uma outra pergunta que se junta a essa.
grande parte do que a gente vê, Morales, que tem esses estudos em redundância e muita coisa sendo feita ao mesmo tempo, sem interlocução, é justamente porque os interlocutores, quem está preparando esses projetos, não tem ideia do que está acontecendo. Então, a pergunta que tem, uma pergunta que até surgiu hoje, nos fóruns que a gente tem aí, que reúne lideranças, existe algum site do governo, alguma fonte de informação que possa ser consultada e que fale as ações que estão sendo feitas pelo governo são essas daqui? Porque tem algumas que podem estar em andamento, que não estão concluídas ainda, mas só de saber que existe alguma coisa em andamento, eu acho que já seria interessante para que as pessoas, por conta própria, pudessem se unir a ações sendo realizadas. Então, você poderia fazer algum comentário, mais do que só pesquisa clínica, mas ações do governo, informações de forma concentrada, não só do MCTIC, mas de todos os ministérios de forma geral? Existe algum local que a gente possa consultar isso? Existe sim. Eu não me lembro exatamente, mas eu posso passar depois todas as ações do governo federal, que vão desde a proteção social até a ciência e tecnologia, vamos dizer assim, né? As questões mais sociais, ciência e tecnologia, as ações estruturantes, as ações pós-pandemia e assim por diante. Mas, voltando aqui, isso eu passo depois o site onde está localizado tudo isso. Mas dentro do Ministério, a gente já fez um site da Rede Vírus, MCTIC, com todas as ações do Ministério. Isso é importante, não só a interlocução que a gente está fazendo, mas toda semana, Henry, a gente tem uma interlocução com mais de 20 países, com ministros de Estado de Ciência e Tecnologia de mais de 20 países. Eu participo junto com o ministro em reuniões semanais. E uma dificuldade que eu tive foi de compartilhar as ações que estão sendo feitas no país com o exterior. Então, imediatamente, eu estou criando, essa semana vai estar compartilhada a Rede Vírus MCTIC Internacional, que eu estou colocando não só as ações do Ministério, mas as ações da saúde, por exemplo, os ensaios clínicos, todos aqueles que a gente está realizando. É claro que está lá no Clinical Trials, mas eles querem saber o que o país está fazendo. É claro que eu falei quais são os ensaios, todos os ensaios que nós estamos fazendo, todas as ações que eu acabei de falar aqui, mas eu não tenho um repositório de informações que possa ser compartilhada internacionalmente. Então, hoje eu finalizei a reunião e esse site internacional de compartilhamento de informações, ele vai estar pronto ainda essa semana para o compartilhamento internacional. Então, não é uma questão só interna. Eu acho que é importante e existe, mas ela precisa ser melhor divulgada. É a primeira coisa. E a segunda é o compartilhamento de ações internacionais, que eu acho que é extremamente importante para a gente não só replicar no país, evitar replicar ações no país, mas também fazer ações que sejam interativas com outros países. Agora, me preocupa também aqui no país, eu acho que o Ministério da Saúde também está preocupado, de otimizar as ações. É claro que todos os pesquisadores tiveram o ímpeto de começar os seus estudos imediatamente no enfrentamento. Isso é muito positivo. É muito positivo, mas cabe ao poder público, e aqui como pesquisador e como gestor, a gente agora se debruçar nos ensaios, sobre os ensaios clínicos, as pesquisas que estão sendo realizadas, para que a gente possa otimizar tudo isso. Por exemplo, eu tenho reuniões praticamente semanais com as redes que foram fomentadas. E depois que os projetos forem selecionados com a chamada pública, eu vou ter reuniões praticamente mensais, porque é uma outra realidade. Eu preciso de resultados, praticamente em tempo real. E isso vai ser muito importante. A RNP, a Rede Nacional de Pesquisa, que faz toda a interação com a internet e interage com todos os hospitais, que é uma organização social do Ministério também. A gente criou salas para cada assunto da Rede Vírus. Então,
pessoal de diagnóstico está lá dentro na sala discutindo tudo o que está acontecendo. Os ensaios clínicos também as pessoas estão discutindo. Então, isso é muito importante, a interlocução. Isso falta bastante e acho que é nossa missão, como academia, como ministério, fazer essa interlocução como a gente está fazendo aqui agora. Perfeito, Marcelo. Sobre isso, até sobre a rede vírus, eu acho que sempre que vocês puderem trazer para a academia e para as outras academias também as notícias, quase que essas diárias que tem, isso ajudaria bastante, porque a capilaridade que a gente tem acaba sendo maior também, né? Eu acho que é uma coisa de duas mãos, né? Trazer informações daquilo que está na rede, levar informações para a rede também. Eu vou passar para duas perguntas aqui, Marcela, que são relacionadas principalmente ao setor empresarial. Uma pergunta aqui do Leonardo Teixeira, acadêmico nosso também. Aqui, o comentário é o seguinte, né? O edital da FINEP, que se encerrou no dia 27, prevê aporte para projetos realizados por ICTs públicas, né? E a pergunta é se tem alguma previsão de suporte ou de aporte de recursos para projetos da iniciativa privada. Depois eu vou emendar com outra pergunta, mas vou deixar essa primeira aqui. Tem sim, Henry. Aqui foram aportados, disponibilizados 600 milhões de reais para o setor privado, com crédito com juros bastante baixos para o investimento, para o enfrentamento. Então, as empresas podem adquirir recursos da FINEP para o investimento em inovação em áreas estratégicas para o enfrentamento. São 600 milhões de reais para esse propósito. Além das chamadas que são mais para instituições de ciência e tecnologia, que são mais direcionadas. Mas para o setor privado, isso também foi uma preocupação do Ministério. Tá, ok. E aí uma pergunta do professor Guilherme Plons, que está aqui conosco também, né? Primeiro que está mandando uns cumprimentos aí ao Revela, e aí está perguntando o seguinte, né? No âmbito do setor empresarial, se você teria uma percepção sobre o envolvimento das pequenas empresas inovadoras nesse esforço coletivo. Então, ô Plons, acho que eu vou pedir para que você mesmo fale, né? E talvez para entender um pouco melhor também o que você está chamando dessa percepção sobre o envolvimento das empresas. Plons, por favor. Marcelo, prazer em te ver. Basicamente, o Henry já apresentou, na verdade está um pouco mais no território do Paulo Alvim, dentro do Ministério, mas você, como tem uma articulação ampla, saber se esse conjunto de empresas que foram graduadas, incubadas, enfim, há um conjunto de empresas expressivas, já um conjunto expressivo de empresas no Brasil, e ver se elas estão dando alguma contribuição, se abriu espaço para elas também. Enfim, você trazer um pouquinho, se você tem alguma notícia sobre esse segmento empresarial, que são, não é, as pequenas empresas inovadoras de nascença. Obrigado pela pergunta. Eu acho que aí a gente entra num outra... É claro que a inovação está lá com o Paulo Alvim, mas a gente debate, discute, todas as ações são discutidas. Eu acho que a gente, depois da pandemia, a gente vai mudar o mundo vai ser modificado, né? A gente vai ter que se reposicionar num mundo completamente diferente. E como que a gente vai estar preparado para a nova era pós-pandemia? Eu tenho certeza que os Estados Unidos não serão os mesmos. Jamais eles vão ficar tão dependentes de outros países como eles ficaram e foram impactados por essa dependência. Não é uma dependência negativa. Aconteceu, foi assim que aconteceu. Era mais barato comprar da China, da Índia e de outros países. E o mesmo aconteceu com a gente. Então o mundo vai mudar. E como que nós vamos preparar as nossas empresas, seja ela pequena ou grande, para a nova realidade? Eu acho que isso está sendo discutido aqui no Ministério, como a gente vai estimular startups, pequenas empresas, com recursos para a inovação e prepará-las para um novo cenário, onde a gente vai ter que produzir praticamente tudo aqui no país. É claro que num momento a gente vai depender, mas a gente tem que se preparar para a próxima pandemia. Não é questão se vai acontecer, mas quando vai acontecer. E
E se eu tivesse aliás, eu estou, né? Na verdade, num lugar onde pode se decidir coisas. E seria a sugestão de que... E a gente estava discutindo, antes de eu chegar aqui, a gente estava discutindo esse plano do governo federal, o pós-pandemia, como estimular o setor produtivo. E lá, eu insisti bastante, o Paulo também insistiu, o fomento à ciência e tecnologia como estruturante para o desenvolvimento do país. E isso, nesse documento, isso nós insistimos muito. É claro que temos comunicação, temos infraestrutura, temos vários setores de obras, tal, mas se a gente não tiver um desenvolvimento científico e tecnológico bastante robusto, direcionado, a gente não... Quando eu digo direcionado, eu não estou dizendo que a gente tem que deixar as ciências básicas de lado. Não, muito pelo contrário. É a base que nos dá a base para a inovação. Ponto. Mas nós também temos que nos debruçar no desenvolvimento científico direcionado por missão. Qual a missão do país? O que nós temos que fazer daqui para frente? Com a base científica e tecnológica robusta que nós desenvolvemos e temos que fomentar, continuar fomentando. Se a gente destruir a base, a gente não tem como construir o futuro. Então, isso deixar bem claro. Mas as metas que nós temos. No setor farmacêutico, por exemplo, a gente vai ficar dependendo da Índia. Índia fecha as portas e nós ficamos sem medicamentos. É isso que nós queremos para o futuro? Se nós tivermos mais ondas de pandemia, e se esse vírus se transformar, e se virar uma coisa, Deus me livre, guarde aqui, uma coisa muito pior, outra pandemia, o que nós vamos fazer? Ficar dependendo de IFAs da Índia? Nós não vamos produzir aqui no país? Isso eu estou dando só um setor que é a nossa discussão aqui, mas eu estou falando de tudo. Então, isso está sendo uma preocupação nesse momento do governo federal, através da Casa Civil, e a gente estava discutindo exatamente, há poucas horas atrás, esse documento, onde ciência e tecnologia é estruturante, e a capacitação, seja de mão de obra, mas a capacitação intelectual dos brasileiros vai ser muito importante nesse desenvolvimento. Perfeito, obrigado, Marcelo. Aliás, falando em ciências, de forma geral, o David Ovitch e o Ildeu, eles foram convidados para essa nossa reunião de hoje. Ambos não puderam participar porque estão entregando um documento que é a Ciência pela Vida, diretamente na Câmara dos Deputados hoje. Então, eles não puderam estar conosco, mas deixaram as recomendações aí. Tem uma pergunta aqui, Morales, que vem da professora Cristina Quintela, que colocou muitos dados sobre pesquisa clínica. Eu acho que não é exatamente a sua principal área de atuação e do MCTIC, mas, de qualquer forma, você tem ideia de... Assim, existem vários estudos clínicos multicêntricos globais, dos quais, aparentemente, o Brasil não tem feito parte. Você tem alguma informação sobre a participação de grupos brasileiros nesses estudos multicêntricos internacionais, Marcelo? Tem sim. O Brasil, através do Ministério da Saúde e da Fiocruz, tem participado de vários estudos multicêntricos internacionais. Um deles é o Solidarity. Então, tem participado sim. Isso ficou com o Ministério da Saúde, essa interlocução internacional nos ensaios clínicos. E aqui no Ministério da Ciência e Tecnologia, a gente centrou mais esforços em grupos específicos que estavam fazendo... Quer dizer, a capacidade nacional de desenvolver ensaios clínicos que fossem diferentes, por exemplo, do Solidarity, que tinha hidroxicloroquina, mais azitromicina, como eu falei, e pacientes muito graves. A gente colocou no estágio anterior para fazer um estudo diferente. Então, porque a gente também já tinha alguns indícios de que não funcionava muito com pacientes muito graves, né? Então, a gente distinguiu um pouco, mas existe sim. E o Ministério da Saúde está muito atento com esses ensaios clínicos multicêntricos e internacionais. Perfeito, então. Ótimo.
Acho que é uma pergunta do professor Benedito Barra Vieira, que está na linha, acho que você já até que respondeu, né, sobre a questão dos investimentos em pesquisa talvez mais aplicada em relação a estudos mais acadêmicos, mas eu acho que isso você já acabou respondendo para nós, não é isso? Posso Bom, eu estou olhando... fazer um pequeno comentário, rapidinho? Por favor, professor. Doutor Morales, é um prazer conhecê-lo e fico feliz com a sua resposta da pergunta que eu já fiz. O senhor já respondeu, mas eu queria só fazer um pequeno comentário para o senhor ver como é que funciona a academia que eu digo assim, as universidades brasileiras. Um dia eu estava na reitoria e um professor me disse assim, professor Barradeira, vem aqui que eu vou te mostrar a última publicação minha numa revista de alto impacto. Aí ele me mostrou, eu disse para ele assim, professor, onde o senhor quer chegar com isso? Ele diz assim, onde eu quero chegar eu não sei, mas eu quero manter a minha bolsa do CNPq. Então veja bem, professor, essa resposta que o senhor deu vem realmente de encontro ao que nós pensamos aqui no nosso centro de pesquisa. Então, o senhor já respondeu, nós não podemos mais ser pegos de calça curta do jeito que nós fomos pegos dessa vez, tá certo? Então, parabéns, eu acho que é isso mesmo. O nosso projeto que o professor Rui apresentou não é acadêmico, é um projeto aplicado e nós vamos enviar para o senhor ainda hoje à noite, tá bom? Muito obrigado, foi um prazer conhecê-lo e saber da nova filosofia, né, que o governo está implantando na ciência. Vão enfrentar a resistência, hein, porque a universidade não quer isso, a universidade quer a pesquisa pela pesquisa e não pesquisa com solução de problemas. Professor, Henry, você me permite? Claro, por favor. Professor, eu acho que não é um em detrimento do outro. Isso tem que ficar muito claro para a academia e para todos nós. Eu acho que é importante, como eu falei, a gente precisa de uma ciência básica robusta que dê a base de sustentação de forma perene para o desenvolvimento e para a inovação. Então, isso é ponto pacífico, quer dizer, eu nem discuto isso. Mas eu acho que a gente também tem que ter a ciência, parte desses recursos, voltados para ciência desenvolvida, voltadas para as missões. Muito espelhado o que o Reino Unido está fazendo com as catapultas tecnológicas. O que eles querem? Eu me pergunto o tempo inteiro, qual a aptidão do Brasil para o futuro? E me vem na cabeça o tempo inteiro, parece que vem um mantra aqui na minha cabeça, bioeconomia, 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 bioeconomia. Essa é a aptidão do Brasil. A gente tem outras áreas que a gente não pode deixar o país à deriva, mas será que a gente não tem que ter alguns focos? Isso não quer dizer deixar a ciência toda para trás, não é o restante da ciência para trás. Mas acho que é importante esse debate que a gente está fazendo, que tem que ter aquela pesquisa que eu não sei nem para que serve. De repente eu estou fazendo uma pesquisa disruptiva, que eu não sei, mas que o outro vai lá ver, a gente junta as coisas e tem uma pesquisa disruptiva juntando coisas. Mas a gente tem que ter a voltada por missão. E essa também precisa ser foco não só do governo federal, mas também dos governos estaduais. Quando a gente fala de CAPES, CNPq e de FINEP, essa história de juntar tudo é uma grande bobagem, porque a FINEP está direcionada para a inovação, tem a sua missão, o CNPq é para a ciência propriamente dito, é projeto de pesquisa, e a CAPES tem a sua missão, que é a formação de recursos humanos, ponto final. Cada um tem a sua missão, mas são todos complementares. E aí a gente tem que ter uma interrupção muito grande entre a formação, a produção de conhecimento e o investimento na inovação. E isso tudo é complementar e nenhum é em detrimento do outro. Perfeito. Marcelo, a gente está com o Dante Alari aqui da Biolab. Eu vou passar diretamente o microfone a ele, tá? Dante, tá aberto. Aliás, você tem que abrir seu microfone. Abriu. Está aberto. Ok.
Boa noite a todos, né? A minha pergunta é, uma vez que o senhor está falando em foco, e eu acho que tem que ser assim, não tem nenhum país que faça de A a Z, há focos definidos, não seria o caso do governo estabelecer que áreas estratégicas efetivamente vai se fazer um esforço maior ou uma dedicação maior? Porque eu consigo até entender, porque minha mulher é da universidade, até hoje ela trabalha, ela está na CAPES, que o senhor acabou de falar, cuidando dos cursos das universidades do Brasil todo, e essa democratização de valores que não são altos, né, são valores limitados, mas quando se democratiza, você acaba pulverizando para todas as áreas possíveis e imaginárias e não se chega aonde se quer chegar naquelas áreas que talvez se tivesse uma concentração, mas que fossem definidas antes pelo governo como estas são as áreas estratégicas nas quais nós deveremos ter uma atenção especial. Senão, nós vamos continuar da mesma forma, distribuindo migalhas para muita gente, como uma forma de democratizar. E vamos deixar claro, eu não sou contra a democracia, não, muito pelo contrário. Mas nesses momentos ela não é produtiva. Eu deixo aqui essa pergunta para o senhor. Professor, obrigado pela pergunta. Eu acho que, como eu falei, não é um em detrimento do outro, mas acho que a gente tem que ter prioridades. Então, traçar prioridades para o desenvolvimento tecnológico, vamos dizer assim, de inovação no país, para que a gente tenha áreas estratégicas de produção no país, como energias renováveis, bioeconomia. Eu estou falando algumas que a gente tem que ter. Aqui no Ministério, o ministro Marcos Pontes, ele fez uma portaria de prioridades. Mas a portaria de prioridades não quer dizer que as áreas de ciências básicas vão ficar de fora. Isso está fora de contexto, né? Mas, como eu sou da academia, eu sei, eu sou da academia, eu sou professor, pesquisador básico, de ciência básica, eu faço pesquisa com células-tronco e terapia gênica, lá na base. É claro que eu aplico depois em pacientes, mas quando o ministro colocou essas áreas estratégicas, prioritárias para o Ministério, houve uma reação muito grande. Que eu acho que é importante também ter a reação, porque aí a gente chega no equilíbrio, né? Mas acho que esse debate ele precisa ser aberto. Então, e precisa deixar muito claro que não é contra uma coisa, contra ou a favor de outra. Para que a gente tenha um equilíbrio, como a gente está conversando aqui. Se a gente tem um equilíbrio entre o desenvolvimento da ciência básica e também em áreas estratégicas onde a gente tenha direcionamento, isso não quer dizer que a ciência básica vai ficar sem recurso ou vai ficar sem assistência. Mas eu entendo que esse debate ele tem que ser feito de forma aberta. E quando a gente faz de forma aberta, a gente mitiga a sensação de um setor ou de outro que a gente está privilegiando um setor em relação ao outro. Eu acho que quando a gente debate, quando a gente discute, deixa as coisas muito claras, a gente mitiga tudo que a gente tem medo, tudo que é novo, a gente tem medo, né? Então, se a gente explica, fala o que vai ser feito, acho que esses medos eles vão ficar para trás. As ciências humanas e sociais, por exemplo, eu coloquei aqui, tem um projeto específico para ciências humanas e sociais no enfrentamento da Covid-19. Então, eu acho extremamente importante esse estudo, para a gente estudar quais são os impactos na população brasileira do confinamento, o impacto que está tendo dos profissionais da saúde, até para a gente entender o que está acontecendo no país. Então, todas as ciências são muito importantes. Eu sou um pesquisador básico e eu vou defender a ciência básica sempre. Mas eu fui aprendendo
acho que com contato com a administração e também indo para outros países, que os outros países estão fazendo isso, estão mantendo a base, mas investindo de forma focal, para que tenha desenvolvimento da sua produção. Caso contrário, a gente fica fazendo muita ciência, que é importante, tem uma produção científica robusta, só que a contribuição para a economia e também para a segurança social da população, ela fica para trás. Então, a gente tem que estar sempre olhando os dois lados, que são extremamente importantes. Então, eu gostaria de deixar bem claro, quando eu falo de um lado, eu não estou falando em detrimento do outro. Isso tem que ficar bem claro, porque se a gente entende dessa forma, a gente apazigua essa rivalidade entre ciência aplicada e ciência básica. Perfeito. Morales, deixa eu aproveitar que você deixou uma bola pingando, né? Falou de bioeconomia, etc. Acho que você já tem conhecimento que aqui na Academia de Ciências Farmacêuticas a gente tem um projeto que chama Parceria Biodiversidade mais Inovação. Eu acho uma coisa muito interessante que essa parceria que a gente está organizando por meio da nossa academia, ela é exatamente o que você falou, ela não existe básico e aplicado, né? Existe ciência, boa ciência sempre é boa ciência, né? E que vai desde a parte de manejo de novas variedades, questões sociais, até o outro lado da linha, a industrialização, aumento de escala, tudo isso, né? É um projeto que já tenho certeza, né, que tem bom endereçamento aí no Ministério, porque tem tudo a ver com o que você comentou. Pessoal, a gente está chegando aqui a 19 horas e 15 minutos, né? A gente já está com 1h15 aqui de reunião, e a gente vai caminhando mais ou menos para o nosso final, não é isso? Tem aqui o Jorge Costa, que deixou aqui a mão levantada já. O Jorge Costa, eu acho que eu vou já te passar a palavra, mas eu vou pedir para que as pessoas que estão aqui presentes, que a gente já vá caminhando para o nosso final, porque se deixar aqui a gente vai conversando até perder de vista, né? Mas para a gente poder também, né, todo mundo poder retornar aí aos seus lares, né? Eu estou vendo que você está aí no Ministério hoje, né? Então, eu vou pedir para as pessoas que queiram fazer um comentário, que por favor, preferencialmente escreva o comentário que gostariam de fazer, para eu poder introduzir e não ficar uma coisa simplesmente da gente abrir só o microfone, tá ok? Então, eu vou passar só a palavra para o Jorge Costa, por favor. Jorge, você estava com uma levantada. Perfeito. Perfeito. Obrigado, Henry. Morales, parabéns aí por sua apresentação, muito clara, muito objetiva, perfeito. São 2 comentários rápidos. Um é ratificando o que foi falado pelo Dante, né? Eu concordo com ele. A outra coisa, Morales, eu tenho isso como muita preocupação. Nós estamos hoje vivendo uma pandemia, o Brasil está provavelmente na curva ascendente, estamos vivenciando a falta de insumos de toda forma, né? Desde insumos mais básicos, como máscaras, até medicamentos. E isso é uma coisa que seria uma coisa previsível, né? Nós não sabíamos quando nem porquê, mas sabíamos que isso é um fato que poderia ocorrer em algum momento. A minha preocupação é, se nós tivéssemos a nossa base produtiva nacional fortalecida, provavelmente esse desabastecimento estaria minimizado. Eu sei, você citou, e eu sei que já há um movimento na Casa Civil no sentido de buscar uma discussão com a sociedade para fortalecimento da base produtiva nacional, principalmente a indústria farmoquímica, que fabrica o IFA. Sem o IFA, nós não teremos o medicamento, ainda que o parque farmacêutico esteja bem consolidado. Vou dar um exemplo do que eu estou falando. Tive a informação hoje que um tradicional fabricante, fornecedor de etionamida aqui para o Brasil, já sinalizou que não tem o produto para fornecer. A única possibilidade é ele mandar um IFA na forma bruta, para, eventualmente, o laboratório farmacêutico ou uma farmoquímica que queira entrar no circuito e fazer a purificação. Então, isso que nós estamos vivenciando hoje poderá se repetir daqui a X anos, não sei,
se nós não aproveitarmos esse momento para uma política de fortalecimento da base produtiva nacional. É só isso que eu gostaria de comentar e ver o que você acha, o que a sociedade pode fazer. Um detalhe, eu sei que a Abifina já iniciou um movimento e nós aqui da academia, há 2 semanas, fizemos uma discussão desse tipo. Então, como o MCTIC pretende ouvir os vários segmentos da sociedade nesse sentido? Perfeito. Jorge, antes de passar a palavra para o Morales, tem uma pergunta aqui, um ponto que o Arnaldo Silva colocou aqui no chat, aproveitando não só em relação aos IFAs, né, vamos dizer, as moléculas pequenas, principalmente, mas não só, mas também o segmento de biotecnologia no Brasil, né, que é como, então, fomento ao setor estratégico, né, de ingredientes farmacêuticos ativos, mas também, emendando aqui com o ponto que o Arnaldo nos coloca, a questão também do setor de biotecnologia. Ok? Então, Morales, está com você a palavra. Mais uma vez, obrigado pela pergunta. Eu acho que a gente está no caminho certo, quer dizer, aos poucos, caminhando muito de forma cooperativa. Na semana passada, nós tivemos uma reunião com vários presidentes de indústrias farmacêuticas. Aqui, juntamente com o ministro, o Walker participou, o próprio ministro himself teve a participação nessa interlocução. Eu estava presente, Paulo Alvim e vários secretários. Então, essa interlocução já começou, a gente já está muito atento que essa interlocução precisa ser feita. A gente tem um trabalho de casa aí com os presidentes de indústrias farmacêuticas, também com o Ministério, para a gente trazer propostas, o que deve ser feito, o que precisa ser feito, para a gente seguir trilhar um caminho que seja produtivo daqui para frente, que a gente não caia na mesma armadilha. Então, eu não vou chover aqui no molhado em relação ao que eu já disse, em relação a nova era que a gente vai ter depois do coronavírus, que os países vão ser totalmente diferentes em relação à economia, até nas questões sociais. Então, eu fico muito preocupado com isso e essa interlocução está sendo feita no âmbito do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Quando eu falo de bioeconomia e bioeconomia, eu estou falando uma das maiores biodiversidades do mundo. E quando eu falo em bioeconomia, eu estou aqui falando dentro do Ministério, dentro da Secretaria principalmente, de como fazer programas que preserve as matas em pé e que mostre que manter a mata em pé, as florestas brasileiras em pé, é o futuro da nossa economia, é onde está depositado o nosso grande tesouro, onde a gente vai explorar grandes quantidades de moléculas que vão fomentar o nosso futuro, e a gente faz projetos de reflorestamento, não por reflorestamento, mas projetos científicos de recuperação de áreas degradadas, com monitoramento de sequestro de carbono, monitoramento por satélite, colocando aquelas mudas que são específicas da área, mas também fazendo o desenvolvimento produtivo local, envolvendo a população local, para extrair, quando a gente fala da extração do açaí na região norte brasileira, tem um rendimento de mais de R$1 bilhão por ano. Mas a gente está investindo também em comunidades, em comunidades mesmo, trazendo um desenvolvimento para essa comunidade que agregue valor à produção do açaí naquela localidade. Para que eu vá lá para Washington, como eu já fiz, e compre o açaí em pó dentro de uma cápsula. Entendeu? Isso é valor agregado. É valor muito mais alto do que o açaí sendo exportado propriamente dito. Então, a gente está falando de castanha do Pará, a gente está falando de produção de várias outras coisas, exploração de novas moléculas. A gente construiu cílios.
uma das maiores infraestruturas de ciência do mundo, onde essas novas moléculas precisarão ser estudadas, né? E tem grande potencial farmacológico e outras ações, e são novas moléculas que precisam ser estudadas. E quando eu falo bioeconomia, estou falando de biotecnologia, né? Também. E eu acho que essa é a aptidão do país. Então, a gente tem que investir muito nessa área, energias renováveis, a biotecnologia e todas as ações que mostrem que esse rumo é o importante. Preservar as nossas matas, para que a gente tenha no futuro, nas próximas gerações, a exploração que eu sei, exploração sustentável, não só das nossas florestas, mas também do mar territorial brasileiro. Então, a exploração que a gente tem que fazer sustentável do nosso mar é importantíssimo. Quantas moléculas a gente vai descobrir, quantos insumos a gente vai descobrir no nosso mar territorial. E nós não temos uma instituição nacional relacionada ao mar. Então, a gente está fazendo aqui no Ministério também o Instituto Nacional do Mar, para colocar todas as embarcações, todos os navios, todos os pesquisadores, assim como a gente tem com a Antártica. Lá na Amazônia, a gente está fazendo os laboratórios satélites. Então, tem lá as instituições, o INPA, o Mamirauá, o GEOD, como centrais. E laboratórios, satélites, que a gente está fazendo pelo INCETIC, em unidades de pesquisa na mata, que a gente possa fazer exploração, como a gente faz lá para o ProAntar. A gente pega, faz uma chamada e leva os pesquisadores lá para a Antártica. Se a gente tiver esses laboratórios espalhados pela Amazônia, primeiro, você monitora a Amazônia. Segundo, você explora de forma sustentável. Faz chamada e junto com a Força Armada, as Forças Armadas, você leva os pesquisadores para fazer inserções na mata de forma segura, explorando economicamente e cientificamente os insumos e as potencialidades que as florestas, o mar e assim por diante a gente tem. Tudo isso está acontecendo. É que eu não tenho tempo de falar tudo que a gente está fazendo, mas tudo isso a gente está fazendo aqui. Isso. Morales, quero te agradecer. Eu vou fazer alguns comentários aqui. A gente tem a Patrícia Braille, da Braille Biomédica, fez um comentário muito importante também sobre a indústria de equipamentos médicos. Eu iria além, né? Odontológicos também. O Brasil é um dos grandes desenvolvedores de tecnologia nessas áreas. Tem até uma felicidade muito grande do equipamento de circulação extracorpórea da própria Braille, que deve chegar em breve, né, ao mercado, mostrando quanta tecnologia a gente consegue fazer aqui no Brasil nesses segmentos. O Jadir Nunes também comentando que a Associação Brasileira de Cosmetologia está trabalhando bastante pesadamente no desenvolvimento de ciência cosmética a partir de produtos da biodiversidade, e vários outros comentários. Algumas perguntas que chegam aqui nesse final dizem respeito a patentes, INPI, estudos clínicos, que eu acredito que a gente possa, evidentemente, caminhar para o professor Morales, mas provavelmente ou o Ministério da Economia ou o Ministério da Saúde seriam os melhores destinatários para essas perguntas, tá? Então, 19 horas e 26 minutos na capital federal. Costumo dizer que eu adoro quando qualquer evento que eu participo, ele termina um pouquinho mais cedo do que a gente planejava e nunca depois do que a gente estava planejando, né? E como já tem se tornado tradição nas nossas reuniões da academia, principalmente quando a gente trata sobre o coronavírus, é uma coisa muito importante. O senhor Acácio, né, nosso presidente, está se tornando uma tradição nossa. A gente vai recolher as perguntas que estão chegando a nós, encaminhar ao professor Morales, mas a gente vai terminar a nossa reunião lembrando que a Covid é uma pandemia que está ceifando muitas vidas pelo mundo afora, muitas pessoas na área de saúde também. Então, a gente vai, mais uma vez, encerrar uma reunião nossa sobre Covid, que eu peço que todo mundo faça aqui um minuto de silêncio, depois a gente vai fazer o encerramento da reunião. Ok? Então, em memória àqueles que tombaram essa pandemia, a gente faz aqui, então, o nosso minuto de silêncio e encerra a nossa reunião. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Morales, e a todos os participantes.